Alô pessoal, boa noite. Boa noite pelo menos para mim aqui. Como vocês devem ter percebido, pelo menos para quem acompanha o canal, faz bastante tempo que não tem vídeo e na verdade nem consegui fazer um vídeo dessa vez. Porque eu queria encontrar um lugar melhor para fazer, alguma paisagem, né? Não ficar mostrando só a minha cara. E sei lá, com essa história da pandemia fica um pouco difícil, né? Tem alguns lugares aqui que eu poderia ir, lugares turísticos mais bonitos para mostrar, mas tudo fechado. E sei lá, eu já estava adiando bastante isso. Acho que eu vou só gravar o áudio e tentar colocar algumas imagens bonitas da cidade aqui, algumas fotos que eu tirei, ou talvez algumas fotos que já existam, né, de lugares que eu quero visitar, mas não pude. E para quem não está entendendo, que não sabe, né, desde aquele último vídeo que eu fiz, eu acabei me mudando, né, acabei tomando uma decisão de vir para outro lugar, voltar aqui para o meu estado de origem, né, que eu sou catarinense. E foi uma certa aventura aí, meio conturbada. Eu estava um pouco meio sem meio de fazer vídeo, me correndo com algumas coisas. Estava até mais limitado do que das últimas vezes que eu estava tentando gravar em outros lugares. E nesse meio tempo aconteceu tanta coisa, o tema mudou bastante, eu quis falar sobre tanta coisa e vou ver se eu consigo resumir de alguma forma agora. Mas a questão é essa, né? Eu saí de onde eu estava mais na casa dos meus pais, depois de me formar, depois de fazer doutorado. E eu estava meio cansado, né, de ficar esperando e acabei decidindo sair de lá e procurar alguma coisa para mim, mesmo nessas condições, né, que não tão essas condições subótimas, né, para se procurar se arrumar na vida. Mas, sei lá, apesar de uma certa irresponsabilidade, vamos dizer assim, acabou sendo um aprendizado legal. E apesar de todas as incertezas, né, porque eu vim meio dando um tiro no escuro, eu simplesmente decidi apostei, né, arrisquei, não foi nenhuma decisão muito segura, de vir para a cidade aqui onde eu estou hoje e ver se eu encontrava alguma coisa, encontrava um emprego. E eu passei umas boas semanas meio que completamente incerto, né, só gastando dinheiro com hospedagem, procurando e mandando currículos, e até que apareceu alguma coisa. E agora, depois de umas 4 semanas, é a primeira vez que eu recebi alguma coisa, eu recebi dinheiro, entendeu? Eu não tô aqui só gastando, não tô aqui só com aquela incerteza, pensei, será que eu vim aqui só para ficar usando meu dinheiro para depois ter que voltar atrás com o rabo entre as pernas e com a maior cara de idiota do mundo? Mas hoje eu realmente recebi alguma coisa e faz parecer que toda essa aposta fez algum sentido, sabe? Claro que ainda tudo muito incerto, eu não sei o que vai ser daqui pra frente. E durante muito tempo eu fiquei bastante angustiado de pensar, será que eu tô fazendo... o que eu tô fazendo, né? Será que eu vou acabar recebendo? Será que eu não vim aqui só pra fazer papel de trouxa? Mas acho que as coisas parecem estar se ajeitando. Eu não quero ficar muito alegre com isso, porque, não sei, experiência de vida, assim, toda vez que eu fiquei muito alegre, muito eufórico com alguma coisa, eu quebrei a cara depois. Então não sei se é uma certa covardia ou prudência que você ganha com a idade, mas eu vou tentar, digamos assim, eu vou ser grato pelas coisas boas que aconteceram, mas não vou criar muita expectativa de que elas vão continuar acontecendo. Grato porque você tem condições de comparar com outras coisas, né? A gente passa por tanta coisa na vida, altos e baixos, e o que a gente pode tirar disso, mais acho que é um certo aprendizado, assim, a gente vai aumentando nosso repertório, nosso escopo para conseguir analisar as coisas na vida. E não que isso deixe a gente mais seguro, né, para decidir, apesar de deixar em uma certa medida, mas pelo menos te deixa, acho, mais sereno, sabe? Às vezes acontece alguma coisa ruim, você não se sente mais tão mal, porque você sabe que isso acontece, logo pode vir uma coisa um pouco melhor. Às vezes acontece uma coisa boa e você não fica tão eufórico, você sabe que pode piorar. Então acho que você começa a encarar a vida com uma certa... Eu não gosto do termo humildade, mas você percebe que você está mais suscetível a coisas externas, né? Não está tudo na sua mão. Mas ao mesmo tempo, por causa disso, você acaba sendo mais realista na hora de
lidar com as coisas que você pode controlar de uma certa maneira, né? E para de, talvez, de criar obstáculos artificiais, né? Nos aspectos em que você pode fazer alguma coisa. E, bom, de uma maneira geral, eu gostaria de falar hoje, não sei, eu quero tentar fazer um episódio bom, que nem acredito que foi o último. Eu acredito que acho que foi algo que eu consegui desenvolver bem. Algumas pessoas viram, gostaram. E talvez até fazer uma certa continuação dele, né? E para isso eu gostaria de falar hoje sobre medo e orgulho. E a relação entre os dois, né? Que parece que, talvez em um primeiro momento, que eles não têm muito a ver, ou que eles são antagônicos, né? Às vezes a pessoa orgulhosa, sei lá, não vai ser destemida, alguma coisa assim, mas eu vejo um pouco como o contrário, eu vejo como que existe uma certa simbiose entre os dois, muitas vezes. Eu percebi isso bastante, né? No momento em que eu decidi sair de onde eu estava, porque eu estava terminando meu doutorado e... Quer dizer, estava terminando não, eu decidi terminar, né? Eu poderia ter esperado bem mais, mas eu resolvi que eu queria terminar aquilo e ir embora e voltar para cá e tentar refazer minha vida do zero, mesmo um pouco tarde, né? Meio tarde para mudar um pouco de vida. Mas, assim, até por ser uma coisa incomum, e eu não vou condenar as pessoas por causa disso, eu entendo por quê. Por ser uma coisa incomum, ficava um pouco desacreditado, sabe? Tinha sempre aquele papo, você vai... Isso aí não falavam isso que fosse invenção minha, mas falavam, se você logo que você arranjar um emprego por aqui, você esquece dessa história de voltar para lá. Logo que, sei lá, você arranjar um namorado que você esquece disso. Logo que você arranjar um pós-doc, você esquece disso. Sempre esse tipo de coisa, sabe? Por um lado, e pelo outro, aquele, vamos dizer assim, aquelas pessoas que não esperavam alguma coisa muito diferente de você, porque não levavam muito a sério o que você fazia até aquele momento, sabe? Tinha o pessoal, por exemplo, de dentro da academia que achava que era melhor ficar por lá, e tinha o pessoal de fora que não te levava muito a sério como acadêmico, entendeu? E sempre tem aquele papo, quando você começar a trabalhar, você pode fazer tal coisa, como se você não trabalhasse dentro da academia, né? E as duas coisas me deixavam frustrado, me deixavam um pouco incomodado. Uma, por um lado, por não acreditarem que você pudesse sair, e outra, quer dizer, os dois lados, de certo modo, não acreditavam que você pudesse mudar alguma coisa. Por um lado por não ser cômodo, e o outro lado por não te achar capaz de fazer isso. Porque, sei lá, você está lá recebendo bolsa, estudando, é porque você não tá trabalhando ainda, e não te veem como alguém trabalhador. E o pior, e além disso chatear, assim, por parecer uma coisa injusta, né? Por parecer uma coisa, você se sentir diminuído pelas pessoas implicitamente, não que elas queiram fazer isso, mas acaba passando essa impressão. Por outro lado, paradoxalmente, você se sente incomodado também, porque de certo modo elas têm razão. E talvez essa seja a pior parte, entendeu? Por um lado, realmente é cômodo, é muito cômodo ficar na academia, entendeu? É muito cômodo ficar lá, sei lá, recebendo independentemente do que você faça ou não, entendeu? Já tiveram meses que eu tava, sei lá, me sentia mal, não quero justificar, mas, por exemplo, quase não trabalhava no mestrado, no doutorado, ficava em casa e mesmo assim no fim do mês chegava lá os 2.200, CNPq ou qualquer coisa assim, sabe? Você tem que fazer o mínimo necessário. E ainda mais agora, eu até recebi a notícia de que por causa da pandemia tem gente que vai receber indefinidamente a bolsa, prorrogaram e o pessoal basicamente nem está saindo de casa quase, só vai no laboratório de vez em quando. Então pense que cômodo, né? Pense a tentação disso, de você ficar recebendo dinheiro público de bolsa e ainda se sentir merecedor disso, porque você é um pesquisador.
é tão cômodo, sabe? Eu penso, nossa, como que eu consegui sair disso? Como que eu consegui vencer a tentação de ficar nesse comodismo? Ainda bem que eu saí antes. Eu não sei se eu conseguiria, eu não sei se eu teria força de vontade para sair depois, no meio dessa situação conveniente, né? E não só é verdade. Claro que por outro lado também, da mesma forma que você recebe por não fazendo muita coisa, se você faz algo além do que você precisaria fazer, isso não tem nenhum retorno, sabe? Também tiveram certos meses, certas situações, certas épocas em que eu sentia que eu trabalhava bastante, às vezes até ajudava outras pessoas, fazia às vezes serviço de outras pessoas, e no fim das contas continuava ganhando a mesma coisa, sabe? Tiveram certas gotas d'água assim em que algumas pessoas falavam comigo, eu fazia alguma coisa para elas e elas se comportavam comigo como se fosse uma certa obrigação minha, como se eu tivesse que fazer aquilo, ou me recompensavam com coisas que não tinham o menor valor para mim, entendeu? Um certo choque de realidade que eu tive foi quando eu fiz um serviço para uma pessoa que eu não conhecia, mas que achou um trabalho meu e falou, eu gostaria que você fizesse isso para mim, e ela foi lá e me pagou até mais do que o que eu tinha pedido, só que foi proporcional ao trabalho que eu fiz. E ao mesmo tempo eu fiz um trabalho muito maior para uma pessoa dentro da academia e simplesmente ganhei uma citação num artigo, sabe? Às vezes lá dentro da faculdade as pessoas estão tão entretidas com essas métricas acadêmicas que aquilo parece tudo na vida. E eu comecei a perceber que isso era uma ilusão, né? Muito grande, não é confortável quando você percebe isso. E assim, você acaba não podendo tirar a razão de quem olha para você de fora e não te vê como alguém que trabalha, quem olha as pessoas da academia de fora e não vê como alguém que trabalha, porque a gente não vive nesse sistema de incentivos, né, de você receber pelo que você efetivamente faz, pelo valor que você efetivamente gera. Existe um caminho já pré-definido e você segue ele mais ou menos e já tem uma recompensa pré-definida, e é muito, por mais que seja pouco, né, é muito cômodo, é muito irreal, não parece refletir algo da realidade. Então não pense em um primeiro momento que eu estou tentando mudar alguma coisa simplesmente porque eu me incomodei com um comentário, simplesmente porque eu estou tentando agradar alguém. Eu me incomodo com o fato de que muitas dessas ideias implícitas em coisas que me disseram são verdade. E eu ainda mereço, acho, ser desacreditado pelas pessoas por causa disso. Eu não posso simplesmente ficar parado em algum lugar cômodo e esperar que eu me torne maduro, entendeu? Talvez quando a gente é mais novo, quando a gente é criança, a gente olha os mais velhos e pensa que se você esperar tempo suficiente, um dia você simplesmente vai ser um adulto responsável, entendeu? Isso não acontece, se você ficar esperando isso nunca vai mudar, você vai ser sempre imaturo. Eu acho que de certo modo nós somos crianças para sempre, né? Nós somos sempre as mesmas crianças lá do início. A diferença é que alguns são crianças que conseguem lidar com as situações que vão aparecendo uma após a outra, e nada disso gera uma garantia de que você vai lidar com a próxima, mas pelo menos você escolhe encarar isso. De certo modo isso é ser adulto, mas você é adulto a cada ação. Você não se torna um adulto que a partir daquele momento vai lidar com tudo que aparecer. Nós estamos sempre tendo que lidar com as mesmas inseguranças, mesmos medos, em uma escala diferente ou em uma qualidade diferente. Então, nos últimos anos isso me incomodava bastante, sabe? E eu percebia que eu vivia numa certa bolha e eu fiz um certo esforço para sair disso, mesmo que tenha demorado. Poderia ter feito bem antes, mas tentei, né? Saí de lá e arrisquei vir para cá nessa época que não tinha ônibus com carona e um monte de coisa, porque eu queria
Não sei se foi maturidade minha, não sei se foi falta de responsabilidade minha, mas eu queria encarar isso e tentar ver o que as pessoas no mundo real fazem, sabe? Pra se encontrar na vida. E você se pergunta por quê, né? Por que fazer isso? Justamente por um dos temas desse episódio, o orgulho. Eu não sei explicar o que é o orgulho, eu não sei muito bem, eu não sei dizer por que a gente tem ele, mas a questão é que todo mundo não sei, mas eu acredito que muitas pessoas tenham essa comichão interna de não se sentir, de não querer se sentir medíocre, né? De não querer se sentir uma pessoa que faz o mínimo necessário, só se importar com o que as pessoas vão pensar olhando para você, mas se importar com elas pensarem alguma coisa negativa de você e isso for efetivamente verdade. Você não se sente humilhado se alguém pensa algo errado de você e ela está enganada, né? Você simplesmente vai lá e mostra. Mas se você não tem como mostrar, o que acontece? E esse orgulho acaba criando certos medos que em um primeiro momento não parecem muito racionais, né? Talvez um dos maiores medos que eu comecei a ter, principalmente depois que eu terminei o doutorado, estava na casa dos meus pais, é aquele clichê, né, do cara que tem 30 anos, 35, 40 anos e ainda mora no porão da casa da mãe. Você pensa, será que algum dia eu vou me tornar isso, entendeu? Eu preciso sair daqui. E você pensa, de um ponto de vista de sobrevivência, entendeu? Qual que é o problema de você morar no porão da casa da sua mãe? É uma residência fixa, é confortável, você pode ter um empreguinho para ganhar um dinheirinho e fazer suas compras no fim do mês. E beleza. Por que você quer uma coisa sua? Porque você quer a dificuldade. Eu percebo a dificuldade de ir pra cá. Eu ainda estou tentando me ajeitar aqui, mas você percebe que você ganha uma série de novos afazeres que você não teria no conforto da casa dos pais. Por que você quer sair? E é estranho que você tenha esse medo de ficar em algo cômodo, né? Você deveria ter o medo de sair de uma situação confortável. Mas por outro lado, uma coisa que eu penso é que instintivamente a gente tem é até paradoxal isso, né? Instintivamente nós temos um desejo de sermos humanos, de sermos não instintivos, né? de sermos algo além de um animal, digamos assim. E eu acho que você só exerce sua humanidade no momento em que você enfrenta algo que é desconhecido, no momento em que você enfrenta uma insegurança, no momento em que você tem que descobrir alguma coisa. Porque é essa saída do instinto, é essa saída do mediano, né, do medíocre, que o medíocre é o mediano, e vice-versa, que te faz humano. Então, é até contraditório você ter um instinto de ser algo além de puro instinto, ter um impulso de ser algo além de puro impulso. E novamente, de maneira contraditória, é justamente nesses momentos em que você se lança ao desconhecido, vamos dizer assim, se lança algo que é incerto, se lança algo que não foi mapeado já por outra pessoa, e que te torna mais humano, digamos assim, que você acaba, de certo modo, se isolando mais da humanidade, né? Porque isso tem até um pouco a ver com o que eu falei no último episódio. Certas experiências que você tem, certas coisas que você sente, elas não são plenamente compartilháveis. E isso te frustra, porque você nunca vai encontrar uma resposta das outras pessoas que pareça satisfatória para aquilo. E toda vez que você se lança alguma coisa desconhecida, é como isso, porque você tem uma experiência que nenhuma outra pessoa teve. E como é que você vai compartilhar esse tipo de coisa? Você pensa em uma pessoa que viveu a vida inteira numa floresta e outra que viveu a vida inteira numa cidade cercada de gente. Talvez elas consigam se comunicar, talvez elas aprendam a mesma língua,
mas elas nunca vão conseguir compartilhar 100% aquilo que elas viveram, porque são vivências completamente diferentes. E em menor escala, toda vez que você faz algo desconhecido, algo que já não está mapeado, algo que já não tem um concurso para isso, algo que já não tem uma faculdade para isso, algo que já não tem um guia para isso na internet, entendeu? Você se sente mais humano, mas ao mesmo tempo você se sente mais sozinho, né? Eu não falo isso por coitadismo, sim, você se sente efetivamente mais sozinho. E foi algo que ficou muito presente para mim nos últimos semanas. Sempre se sentir sozinho, sempre se sentir por sua própria conta. Mas voltando no que eu falei no outro episódio, um dos mantras, vamos dizer assim, que eu tinha e que me fazia simplesmente esquecer disso e seguir em frente é se perguntar, e quando que eu não estive, né? E quando que eu não estive sozinho em um certo nível? Qualquer pessoa pode se dizer isso. Toda vez que você sentir que está enfrentando algo sozinho e não tem a quem recorrer, não tem um mapa da mina, você tem que se perguntar quando você não esteve. Não é verdade? Você só está ficando um pouco mais. E nesse processo, ironicamente, se tornando mais humano ao se diferenciar um pouco do resto da humanidade, vamos falar assim. É estranho, né? Que como a gente lida com esse dilema, né? Como a gente vive, no fim das contas, né? A pergunta que eu tenho, no fim das contas, eu olho para tudo isso que eu estou tentando fazer e talvez seja assim uma coisa tão simples, né? Eu penso, tem gente que deve tratar isso com naturalidade, porque viveu, cresceu tendo que se virar por conta própria. Eu talvez seja uma pessoa mimada que até quase uns 30 anos já teve o caminho todo mapeado, já teve tudo certo para fazer, já teve todas as direções apontadas e agora está tentando fazer ou deveria ser normal e acha que é a oitava maravilha do mundo, né? Não maravilha no sentido de que é tudo bom, está sendo difícil, está sendo... tem sempre algum problema para resolver, né? Mas causa um certo deslumbre assim para mim. E talvez não devesse, né? Talvez deveria ser a coisa mais normal do mundo. Eu penso no caso, por exemplo, dos meus pais, né? Por exemplo, meus pais tiveram que trabalhar desde cedo, meus pais tiveram que trabalhar na roça e tudo mais. Então, para eles, a dificuldade não é um bicho de sete cabeças. Eles tiveram os desafios deles, não estou falando que eles não sofreram com os desafios que eles encararam, mas isso foi uma constante na vida deles. E muitas vezes uma parte da inspiração que você tem para tentar fazer algo diferente na sua vida não é só medo, mas simplesmente também olhar para isso, né? Olhar para o que os seus antepassados fizeram e pensar, por que eu não deveria fazer a mesma coisa, né? Talvez seja um outro tipo de medo, digamos assim, de desonrar seus antepassados. Meus avós abriram picada no mato, meus pais foram atrás de emprego em outra cidade. Eu vou ficar simplesmente seguindo a cartilha, entendeu? Eu vou simplesmente ficar seguindo a estradinha de tijolos. Eu deveria fazer alguma coisa à altura do que eles fazem, mas não a mesma coisa, porque fazer a mesma coisa seria simplesmente repetir uma receita. E isso causa uma série de problemas, né? Porque eu até falei no episódio mais antigo sobre a questão de raízes, né? Falando mais do contexto de nacionalismo, mas a questão de raízes é importante. Foi uma das minhas motivações também. Esse medo de acabar ficando meio solto no mundo, né? Porque eu sempre me mudei bastante de um lugar para outro. E até que chegou um ponto que eu nem ligava mais, né? Eu pensava assim, eu vou para qualquer lugar que tenha o curso que eu quero fazer, porque eu já não tenho muito mais para onde ir. E durante a faculdade isso ficou bastante explícito, né? O quanto nos finais de semana todo mundo voltava para casa, tinha, sei lá,
a cidade que não era só dos pais, mas também era dos amigos, dos colegas de infância, dos conhecidos, das namoradinhas e tudo mais. E eu não tinha muito isso, né? Até que chegou o ponto que eu me desliguei um pouco de quase tudo, sim. Eu acho que minha graduação foi um período de um certo blackout existencial, moral, qualquer coisa assim, que eu não me importava mais tanto. Eu pensava, eu vou simplesmente fazer o que tem que ser feito aqui na faculdade e talvez vá numas festinhas, talvez tenha umas namoradinhas ou qualquer coisa assim. Não que eu perseguisse isso, mas eu simplesmente fui com a maré e fiquei uns bons anos nisso. Até comecei a perceber que estava tendo uma vida um pouco vazia, né? Acho que o estágio foi algo que abriu meus olhos, porque eu via gente da minha idade se preocupando com coisas do mundo real, né? Se preocupando com, eu preciso construir uma casa, porque eu tenho uma namorada há não sei quantos anos e a gente vai casar, então ela precisa ter uma casa para ficar durante a tarde, para ficar bem. Eu preciso juntar um dinheiro para comprar um carro, sei lá, alguma coisa assim, coisas do mundo real, sabe? Coisas precisavam. Eu pensei, o que eu estou fazendo? Eu estou pensando em ter um diploma, eu vou fazer o que com isso? Eu estou simplesmente seguindo um caminho pronto, porque eu não queria mais me incomodar com certas coisas. E por mais que fosse cômodo, né? Você sente medo de ficar preso nisso, de ficar solto no mundo. E não ter raiz nenhuma, não ter para quem voltar. Você vai ter, sei lá, 60 anos e vai chegar em casa e vai saber, e pela enésima vez não vai ter ninguém te esperando. Você pode dizer, tem seus pais, mas querendo ou não, por mais que você possa ser grato aos seus pais por escolherem cuidar de você, porque não é exatamente uma obrigação, vamos dizer assim, moral, mas não, na prática você não consegue obrigar os pais a cuidarem dos filhos. Ainda não é uma coisa que você conquistou, né? Tem alguns filhos que têm a sorte de, por mais ridículos que eles sejam, por mais que eles sejam merda, os seus pais ainda gostam deles. Não é uma coisa que você conquista, não é um respeito que você conquista. Você pensa, será que algum dia eu vou conquistar o respeito de alguém? Será que... Entende? Será que algum dia eu vou encontrar pessoas que queiram, assim, construir alguma coisa comigo, que eu conquistei disso, entendeu? Que eu consegui, digamos assim, vender meu peixe, não alguma coisa que eu tive por padrão desde que eu nasci, que eu tive de graça desde que eu nasci. É diferente, faz muita diferença. E da mesma forma que seus antepassados conquistaram isso para que você pudesse estar aqui hoje, por que você não vai tentar fazer uma coisa? Não que você seja obrigado, mas eu digo, existe um impulso para isso. Eu não consigo acreditar que a maioria das pessoas não sinta esse impulso de fazer algo à altura dos que os que vieram antes fizeram. E é estranho que nisso você precise abandonar várias coisas também do passado, né? Normalmente você vai sair da sua cidade ou alguma coisa assim e dificilmente você vai conseguir voltar, porque quando você voltar tudo vai ter mudado, você vai ser é muito ruim a sensação de você se sentir um forasteiro no lugar do qual você deveria fazer parte, né? E é como eu me sinto um pouco aqui, né? É o medo com que eu tenho que conviver ainda, de será que eu vou conseguir me sentir parte de novo desse lugar, desse estado, né? Eu não estou na minha cidade natal e eu acho que eu nem deveria voltar para lá, porque senão eu teria toda essa sensação, né? De que eu perdi tudo aquilo que passou nos últimos 20 anos. E nisso você tem que arriscar construir uma vida nova em outro lugar, né? Só que não é algo que você pode... É algo que você pode evitar no sentido que você pode trocar por algo pior, que é simplesmente não ligar, né? Que é simplesmente viver meio solto, assim, sem propósito e sem pra onde voltar e simplesmente sobreviver. Que era como eu estava antes, e um estado do qual eu demorei para sair. E agora eu tô tentando recuperar esse tempo e ver o que eu consigo fazer. Eu não sei,
Eu não sei muito bem o que dizer sobre isso, né? Eu estou tentando ver se eu aprendo alguma coisa, ver se eu realmente vou tirar alguma coisa disso, ou se simplesmente eu estou com ainda é um sinal da minha imaturidade que quer ficar com aventurazinhas por aí. Eu não sei nem se eu cresci nos últimos anos, eu não sei nem se eu amadureci nos últimos anos. Mas eu acho que eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou ter uma noção de se eu amadureci ou não, de se eu cresci ou não, se eu não me lançar em algo que exija que eu haja, né? Que exija que eu ordene alguma coisa, que exige que eu controle uma situação caótica. Sem isso eu nunca vou saber. Talvez eu nunca amadureça o suficiente, mas eu com certeza não amadureceria se eu ficasse numa situação confortável. E eu espero que eu não me dê conta de que isso tudo foi só um capricho, né? Até porque agora não tem mais muita volta. E eu vou fazer o que eu posso para tentar construir minha vida a partir de agora. E eu espero que eu me orgulhe disso, né? E eu espero que eu me orgulhe porque eu sou uma pessoa orgulhosa. Só que ao mesmo tempo, se não fosse esse orgulho, eu nunca teria impulso de experienciar algo novo, né? É estranho, muitas vezes o orgulho é vilanizado, né? E ele é ruim quando ele é uma arrogância, né? Uma pompa de você olhar para os outros de cima. Mas quando ele é algo que fomenta esse tipo de medo, sabe? De que você fique estagnado na vida, de que você não conquiste nada, ele é o que te impulsiona, porque tirando isso, que outro estímulo você tem? Ninguém me prometeu nada até agora, não tem muita coisa prometida para mim, eu não tinha antes para vir até aqui. Era simplesmente um impulso de você provar alguma coisa, era simplesmente um impulso de você descobrir se você poderia ser vamos dizer assim, um homem feito ou algo assim, e não ficar sempre naquele ambiente paternalista, né? Seja da casa dos pais, seja da faculdade ou qualquer coisa assim. E eu não sei, eu vou ver o que eu descubro e quero voltar a produzir mais conteúdo, falar sobre outros assuntos logo que eu ajeitar as coisas aqui. E não sei se vocês passaram por coisa parecida, se pra vocês isso é a coisa mais normal do mundo, se pra vocês eu tô tomando decisões idiotas, quem sabe, quem já viu mais de perto. Mas eu só gostaria de dizer que talvez você não consiga evitar situações difíceis na sua vida sem perder um pouco do que te faz humano, entendeu? É como se a vida ela invariavelmente fosse uma escolha entre, não sei se são exatamente as palavras, é como se viver invariavelmente envolvesse lidar com esses dilemas, sabe? E você, ao mesmo tempo que você busca conforto, você não pode aceitar demais o conforto. Você tem que sempre ficar insatisfeito de alguma maneira, né? Seja com tendo de mais ou de menos. E eu não sei se a gente deveria tentar sair disso ou se é realmente assim, né? E cada um tem que encontrar basicamente sua forma de caminhar por isso, né? De trafegar por esses dilemas, né? Esses estímulos contrários. Bom, não sei se ficou muito claro. Eu queria falar alguma coisa que fosse boa, que ajudasse alguém. Mas se eu puder falar algo útil, eu quero dizer para você que não... Como é que eu vou dizer? Não alimente muito o desejo de ter uma vida cômoda, sabe? Porque talvez em algum momento isso vá fazer você se sentir muito mal. Por mais que você sinta insegurança e medo de
de enfrentar algo difícil, perceba que com o tempo você vai começar a descobrir um medo muito maior de ficar estagnado. Eu não sou uma pessoa corajosa. Tudo que eu estou fazendo agora não é por coragem. Eu sempre fui medroso, sempre fui inseguro. Eu ainda sou. Mas eu descobri que eu tenho muito mais medo das alternativas a arriscar certas coisas. Quer ficar parado, quer ficar estagnado, quer morrer esquecido, que é nunca conquistar nada do que eu possa realmente me orgulhar, sabe? E é isso. Espero que você não tenha perdido seu tempo e vamos tentar produzir mais aí. Até a próxima, viu?